fortes. A Thaís, ela atua hoje numa área que nos interessa muito. Apesar da gente ter ficado num isolamento nesse período, um isolamento que nos obrigou a ficar em casa, as empresas ficaram fechadas, a maioria hoje está aberta, mas as escolas, mais de 20 estados no Brasil, as escolas ainda estão fechadas. O nosso olhar, eu mesma tive a experiência de quando eventualmente eu tinha que circular pela cidade, eu vi a cidade de um outro modo. Eu comecei a ver a cidade dizer, eu me reconheço nessa cidade, porque na correria do dia a dia, a gente nem sempre tem tempo para isso, para essas reflexões. E aí a gente soube desse trabalho super importante que a Thaís faz. A Thaís ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é advogada, como mencionei, especializada em Direito Urbanístico na Santo Lopes Clark Advogadas, e tudo em Belo Horizonte. E ela hoje está fazendo consultoria para empresas do poder público em processo de alteração da legislação urbanística como plano diretor. A gente, que é jornalista, a gente vive falando desses planos diretores, viu, Thaís? O plano diretor, o plano diretor, o plano diretor, e a gente quer que o plano diretor saia do papel, a gente quer que ele aconteça, ele vai saindo aos poucos, eu sei que são muitas áreas correlatas, né? Não depende só de uma gestão, mas depende de parcerias, de colaborações, enfim, mas é também uma decisão política. E aí a gente convidou a Thaís Firmato Fortes, advogada, para falar sobre o que a pandemia no mundo revelou sobre a organização das cidades. E aí eu queria começar falando sobre isso, sobre essa questão da fragilidade do modo de produção e de ocupação das nossas cidades, principalmente no Brasil. Thaís, bem-vinda, muito obrigada por ter topado dar a entrevista. Obrigada, Maia, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando, né, Você sobre tem que afastar um pouquinho mais da tua câmera. Tá, peraí. Isso, fica melhor Vê se para a melhorou. gente. Obrigada. Melhorou? Sim, está perfeito agora. Muito obrigada. É um prazer estar falando, né, do direito urbanístico, né, que é um ramo do direito que a gente ouve falar pouco, né, então muitas vezes a gente vai falar de plano diretor e as pessoas não sabem do que se trata, e até mesmo alguns operadores do direito, né. Eu acho que a pandemia, ela revelou problemas que, na verdade, a gente já tem na cidade, a gente já enfrenta na cidade, né? Ela nos mostra de forma mais aguda esses problemas, né? E eu até mandei para a produção uma pesquisa inicial, né, sobre Sim. como que a Covid tem se comportado, considerando os territórios, né? A desigualdade socioespacial da Covid, e ela só reforça, né, assim, como que a gente precisa pensar os problemas da cidade de forma sistêmica e não de forma isolada. Então, assim, necessariamente as condições de habitabilidade de um determinado bairro influenciam a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade dessa pandemia. Os problemas que a gente tem nas grandes cidades de mobilidade urbana. Isso. Essa pesquisa, ela é do É da IPEA. Fiocruz e do IPEA, né? Que mostra isso. Isso. Essa é do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele fez um comparativo da taxa de letalidade de Covid no Rio de Janeiro. Eu não achei pesquisas fora do Rio de Janeiro e São Paulo, infelizmente, de acordo com o índice de desenvolvimento social de cada região, né? Sim. Então, o vermelho e o laranja são os bairros com menor índice de desenvolvimento social, né? Então, a maior parte deles é ocupado por favelas, né? Então, você vê que a taxa de letalidade da mesma doença numa população do mesmo país, ela é diferente dependendo de qual território essa pessoa habita, né? E a pandemia Isso. no mundo, ela revela essa disparidade, né? Acho que respondendo à pergunta do tema da nossa entrevista, que é o que a pandemia no mundo revelou sobre a organização das cidades, é exatamente isso, né? Esses fossos, né? Acho que eles ficaram maiores, eles ficaram mais evidentes, Isso. né? Mais em evidência. Isso, e eu acho que o processo de recessão econômica que a gente vai viver, né, por conta da pandemia, vai aprofundar essa desigualdade social, né, que a gente tem visto.
E aí eu acho que o direito urbanístico ele pode ter uma contribuição positiva, porque o direito urbanístico ele estuda e ele tenta perceber a contribuição do direito para a sociedade a partir de uma visão sistêmica e coletiva. Então, não é possível pensar em termos direito urbanístico num problema individualizado e isolado. Então, na medida em que a questão da saúde é diretamente relacionada à questão da moradia e à questão da mobilidade urbana, e a questão de como estão dispostos os equipamentos públicos de saúde, por exemplo, exige que eu acho que talvez seja a grande inovação no repensar a cidade, né? Repensar a forma de gestão da cidade de forma integrada, e que você considere que cada alteração que você faz vai ter uma consequência em toda a cidade, né? É impossível se viver, né? A humanidade, ela não consegue viver sozinha, nós somos seres sociais. E aí, eu acho que uma outra faceta, né, que a pandemia revelou também é da importância dos espaços públicos para a sociabilidade humana, né? Inclusive, a gente Então, tem fotos, né, que mostra como que os cidadãos e as comunidades estão organizados para usufruírem melhor das cidades, né? E aí tem foto de um centro de referência da juventude, que é um exemplo que você traz para a gente. A produção já pode isso, compartilhar essas fotos. Pronto. isso. O Centro de Referência da Juventude em Belo Horizonte, ele tem uma história muito interessante, porque ele é tanto um espaço público que permite que a juventude tenha uma referência na cidade, seja para fazer cursos, seja para procurar informação, seja para pensar processo de profissionalização. Existe uma biblioteca, existe aula de circo, de dança, empreendedorismo, existe um espaço na cidade destinado a esse público. Esse centro de referência, ele era uma obra que estava parada do governo, 2 anos parada e estava, enfim, não estava sendo utilizada, teve investimento de dinheiro público, né, que estava sendo jogado fora, e aí grupos da juventude e de cultura ocuparam esse espaço e exigiram que o poder público desse uma utilidade a ele, né? Isso é possível, né? O direito urbanístico garante que essas ocupações possam ser feitas, né? Garante uma mediação desse conflito, né? Assim, o que o direito urbanístico contribui de maneira mais forte em relação a isso é a garantia de que esses espaços existam na tessitura da cidade, né? Como o encontro dos blocos, né? Que você mandou para a gente também, né? Isso. E eles conseguiram construir uma gestão compartilhada com o poder público desse espaço. Então, é um espaço que é gerido pela sociedade civil e pelo poder público, utilizando plataformas digitais, utilizando redes sociais e atingindo diretamente o público da juventude, né? E aí a gente tem encontro dos blocos, Praça da Estação vazia, Praça da Estação ocupada, né? Para a gente poder sentir a diferença. Isso. A foto, isso. Essa é a foto da praia, da Praça da Estação vazia, né? Que é um espaço que tem muito trânsito de pessoas, mas pouco uso, né? É um espaço que as pessoas não usavam. Existe, inclusive, um decreto em 2009 que proibia a realização de qualquer evento, de qualquer natureza nessa praça. E aí, por conta disso, grupos culturais de Belo Horizonte se organizaram e começaram a ocupar essa praça. Quais são os direitos dos cidadãos, Thaís? A gente falando assim, quando a gente olha para uma cidade que a gente vê por que isso não está sendo ocupado e por que é tão burocrático a gente exercer um direito como cidadão. Esses planos diretores, eles garantem isso? Como que a gente pode visualizar isso? Porque é super importante o que você estuda na área de direito urbanístico, porque eu acho que ele propõe essa mediação e esse olhar em relação às cidades, não é? O plano diretor é uma ferramenta, e acho que é a principal ferramenta atual que a gente tem de planejamento territorial e de mediação dos conflitos, porque a cidade ela é um espaço de interesses heterogêneos e que esses interesses têm que coexistir e tem que haver uma mediação, né? O plano diretor, ele é uma ferramenta que deveria ter participação popular, participação social massificada, e a gente sabe que isso não acontece, que é sempre um desafio, a mídia,
o poder público. Existem iniciativas interessantes de participação, organizações da sociedade civil tentam, mas a gente ainda não chega à ponta, né? Assim, então, esse eu acho que é um desafio. Mas o plano diretor, ele é uma ferramenta importante para esse tipo de situação, né? Para garantir que esses espaços sejam utilizados, à medida em que o plano diretor garante que esses espaços sejam preservados e garante que exista investimento nesses espaços e estimular a utilização deles, né? Então, às vezes você tem áreas da cidade, praças, parques que estão completamente abandonados pelo poder público, não tem nenhum tipo de utilização. Existe um processo de enclausuramento das pessoas, muito por conta do medo, né, das questões de segurança pública, e é um processo que se retroalimenta, né, porque quanto mais a cidade está vazia, mais insegura ela fica, né? Então, eu acho que tem que haver um processo de estímulo de ocupação. E é estímulo em todos os sentidos, né? Estímulo para que haja atividades culturais, para que as pessoas possam desenvolver atividades econômicas nesses espaços, né? O exemplo, por exemplo, da Praia da Estação, ele foi um exemplo de ocupação espontânea da praça, sem intermediação de poder público, foi um movimento muito espontâneo da população, e que gerou toda uma economia em torno daquilo, né? Então as pessoas já sabiam que ia acontecer alguma coisa na praça, então todo mundo ia e todo mundo tinha algum poder de influenciar, de construir aquele espaço, né? Todo mundo poderia trazer sua contribuição. Sim. Foi muito importante conversar com você sobre isso, porque eu acho que as cidades, existe um movimento em alguns centros urbanos das pessoas retornarem à zona rural. Mas isso eu acho que, porque assim, a gente vê que desde a metade do século passado, que as cidades vêm se inchando e exatamente por falta de outras políticas que deveriam ser do campo e rurais não existirem, terminou trazendo as pessoas para a cidade em busca de trabalho, de estudo, enfim, o que essas cidades deveriam oferecer, na verdade, né? É outro plano diretor que deveria existir em relação a isso. Mas eu acho que a pandemia, ela evidenciou como que essas cidades estão ocupadas hoje e a que elas servem, né? Por que esses espaços estão desocupados? Em Teresina, eu me lembro que um dos movimentos recentes, assim, pelo menos que eu tenho memória, o telespectador e o internauta, claro, tem a sua própria memória, foi o da praça no Parque Piauí, de ocupação da praça para não deixar virar um lugar um centro de... Me ajuda, por favor, Cleiton. Uma estação de transporte coletivo, que tem várias na cidade, que são super importantes, que é para a mobilidade urbana, mas eles queriam derrubar as árvores da praça, derrubar a praça inteira, e eu lembro que houve uma ocupação lá demorada, de meses, e terminou realmente garantindo que aquela praça ela não deixasse de existir para dar lugar a um outro equipamento urbano, que era uma estação de transporte coletivo, que é também importante. Mas eu acho que tem outras coisas para a gente avançar. Principalmente porque, Thaís, a casa, eu disse já outra vez no programa de hoje, ela virou um centro importante, mas nem todo mundo tem uma casa confortável. Nem tem pessoas que moram, muitas pessoas num metro quadrado, em casas pequenas, né? Então, assim, eu acho que a cidade ela é um lugar de respiro, de abrigo, de confraternização, de lazer, de estudo, de experiência, de encontro, né? Então, trazer você para o nosso programa foi uma forma de dizer, e aí, como é que você viu a sua cidade na pandemia? O que espaços você enxergou e que você, de repente, percebeu que poderia estar ocupado de outro modo? Né? Porque ver a cidade vazia também foi um privilégio forçado, um privilégio entre aspas, mas faz a gente fazer... Eu fiz esse exercício várias vezes, né? Mas eu pensava muito na questão do meio ambiente, porque acho que a gente já foi cidade verde, não é mais cidade verde, e acho que a gente perdeu um pouco essa trilha do verde, né? Enfim, aí é bacana saber que existe um direito urbanístico que faz essa mediação, que apoia o cidadão, ao mesmo tempo que orienta as gestões públicas no sentido de fazer com que essas coisas aconteçam. Queria te agradecer pela entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada, tá? Então, Thaís